E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lameck e hoje a nossa aula será sobre expressões numéricas e expressões algébricas. Bem, a gente vai começar definindo o que são expressões numéricas e o que são expressões algébricas. As expressões numéricas elas são contas formadas apenas por número e as operações matemáticas juntas. Por exemplo, menos 5 mais menos 8 mais 3 vezes menos 4 mais 9 menos 3. Veja que aqui eu tenho várias operações matemáticas entre os números. Temos adição, subtração, multiplicação e podemos ter várias outras operações juntas numa mesma conta. A diferença para expressões algébricas é que nas expressões algébricas vão aparecer algumas letras na nossa conta. Por exemplo, ax mais 5bx mais ay menos 3by. Então veja que apareceram, além de números e operações matemáticas, apareceram também letras, tá? Então a gente vai trabalhar primeiramente com as expressões numéricas, vamos conhecer as regras para poder resolver, e depois a gente vai conhecer as expressões algébricas. Vamos estudar cada uma delas separadamente. Então, expressões numéricas. Primeiro, para resolver uma expressão numérica, existe uma ordem que precisa ser respeitada, tanto em relação às operações, mas também em relação aos sinais de associação. Quais são eles? Parênteses, colchetes e chaves. Primeiramente, a gente tem que resolver tudo aquilo que estiver dentro dos parênteses. Então, todas as contas que estiverem dentro dos parênteses, a gente resolve primeiro. Depois que a gente resolver tudo que estiver dentro dos parênteses, nós vamos resolver o que estiver dentro dos colchetes. E depois que a gente resolver tudo que estiver dentro dos colchetes, nós vamos resolver todas as operações que estiverem dentro das chaves. Agora, dentro de parênteses, colchetes e chaves também tem as operações e as operações elas também têm uma ordem que precisa ser respeitada. Primeiramente, a gente tem que resolver todas as potenciações e as radiciações que aparecerem na conta, na ordem que aparecer. Se apareceu primeiro uma potência e depois uma raiz, eu resolvo nessa ordem. Se apareceu primeiro uma raiz e depois uma potenciação, eu tenho que resolver na ordem que apareceu, tá? Depois que eu resolver todas as potências e raízes, aí eu vou resolver as multiplicações e as divisões, também na ordem que aparecerem, e por fim, as adições e subtrações, tá? Então, primeiro, eu tenho que observar os sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, e dentro deles, respeitar a ordem de prioridade das operações matemáticas. Potências e raízes primeiro, depois multiplicações e divisões, e por fim, as adições e subtrações. Vamos ver aqui dois exemplos de expressões numéricas para vocês entenderem como é que isso funciona. Então veja que eu tenho uma expressão aqui, que foi aquela que foi usada no exemplo do primeiro slide. Nós temos aqui parênteses, colchetes e chaves, e como nós vimos lá, nós temos uma ordem que precisa ser respeitada. E a primeira coisa que eu tenho que resolver é o que está dentro dos parênteses. Então, tudo aquilo que está fora dos parênteses, eu não vou mexer agora. Então, o que é que eu vou fazer? Vou repetir tudo até chegar na hora de resolver a conta dos parênteses. Então, ó, chave menos 5 mais colchete menos 8 mais 3 vezes. Agora eu cheguei aqui ó, na parte do que está dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses eu tenho menos 4 e mais 9. Os sinais deles são diferentes, então a gente vai subtrair 9 menos 4, que vai dar 5. E como o 9 tem maior valor absoluto, então a gente vai colocar o sinal dele aqui no resultado. Tá? Para separar esse sinal de vezes do sinal do 5, então eu vou só colocar aqui os parênteses, só para não misturar aqui esses dois sinais, tá? Continuo aqui repetindo aquilo que eu não usei, fecho os colchetes e as chaves. Pronto. Resolvi tudo que está dentro dos parênteses, agora nós vamos resolver tudo isso aqui, ó, que está dentro dos colchetes. Mas você percebe que dentro dos colchetes eu tenho uma multiplicação. Então, pela ordem, a gente tem que resolver primeiro
essa multiplicação. E aquilo que eu não vou mexer agora, continuo repetindo. Então, ó, igual menos 5 mais, abre os colchetes, menos 8. Aí cheguei na multiplicação. Mais 3 vezes mais 5. Na multiplicação a gente faz o jogo de sinal. Mais com mais dá mais. E 3 vezes 5 dá 15. Repito ali o menos 3. Fecho colchetes. Fecho as chaves. Pronto. Agora ainda tenho coisas para resolver dentro dos colchetes, porque a gente resolveu primeiro a multiplicação. Dentro dos colchetes, eu tenho menos 8, mais 15 e menos 3. Vou mostrar aqui duas formas que você pode resolver isso aqui. Ó, menos 8, mais 15 e menos 3. Você pode resolver na ordem que apareceu, tá? Como? Menos 8 com menos 15. Os sinais são diferentes, então a gente subtrai 15 menos 8, que dá 7, e coloca na resposta o sinal do que tem maior valor absoluto, no caso 15, positivo. E agora eu faço a conta com menos 3. Mais 7 menos 3, os sinais são diferentes, a gente subtrai. 7 menos 3 dá 4, como 7 tem o maior valor absoluto, então o resultado fica positivo. Uma outra maneira que você tem, que você pode estar utilizando é pegar menos 8 mais 15 e menos 3 e somar positivo com positivo e negativo com negativo. Por quê? Porque quando você pega números que têm sinais iguais, você soma os valores e o resultado fica com o mesmo sinal. Então, aqui eu tenho o mais 15, é o único positivo, então ele não soma com ninguém. E aqui eu tenho o menos 8 com o menos 3. Os sinais são iguais, a gente soma. 8 mais 3 dá 11, o resultado fica negativo. E agora a gente faz a subtração. Mais 15 menos 11, porque são diferentes. 15 menos 11 dá 4. E o 15 é o maior valor absoluto, então a resposta fica positiva. De um jeito ou de outro, você chega no mesmo resultado. Então, o resultado que a gente vai ter dentro dos colchetes é mais 4. Então, aquilo que eu não usei, eu vou repetir, ó, menos 5 mais o resultado dos colchetes, que é mais 4. Professor, eu tenho aqui dois sinais juntos, então a gente continua com os sinais de associação só para separar eles. E como é que a gente elimina eles? Através do jogo de sinal. Mais com mais, que dá mais. Então eu vou ter dentro das chaves menos 5 e mais 4. E para finalizar, eu resolvo que está dentro das chaves. Menos 5 e mais 4 tem sinais diferentes, então eu subtraio. 5 menos 4 dá 1. E como o 5 tem o maior valor absoluto, então o sinal dele vem para a resposta. Menos 1 é o resultado de toda essa conta aqui. Beleza? Então, gente, se você for resolver as coisas na ordem que foi acontecendo aqui, pode ter certeza que em 99% dos casos o resultado vai dar errado, certo? Rarissimamente acontece de você resolver na ordem em que as contas aparecem e o resultado dá certo. Muito raro, mas acontece. Mas, para isso, para evitar esse tipo de erro, você segue a ordem que foi estabelecida. Primeiro parênteses, colchetes e chaves, respeitando também a ordem de resolução das operações. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nós temos aqui ó, 2 menos 10 ao quadrado mais raiz de 9 vezes 30 dividido por 6 menos 4 mais 12 menos 7. Então, veja que eu tenho várias operações matemáticas, eu tenho vários sinais de associação. Então, você percebe que eu tenho aqui ó, os parênteses. Dentro dos parênteses, eu tenho 30 dividido por 6 menos 4. Então, você pode fazer só o 30 dividido por 6 e repetir todo o resto, ou você pode diminuir um pouquinho o seu trabalho agilizando algumas contas. Então, posso resolver tudo que está dentro dos parênteses e aqui eu colocar direto a resposta. Então, você pode fazer ó, 30 dividido por 6, que dá 5, e depois eu faço essa conta ó, com menos 4. 5 menos 4, que dá 1. Então, tudo que está aqui dentro dos parênteses vai ter esse resultado aqui, ó. Veja que eu tenho uma divisão e uma subtração, e pela prioridade, a divisão é o que a gente resolve primeiro. Pronto, resolvi o que está dentro dos parênteses. Tudo aquilo que eu não estou precisando, eu vou repetir. 2 menos, abrir as chaves, 10 ao quadrado, mais, abrir os colchetes, raiz quadrada de 9, vezes o resultado dos parênteses, que deu 1.
mais o 12, fechei os colchetes, menos o 7 e fechei as chaves. Pronto, resolvi tudo que estava dentro dos parênteses. Agora vamos resolver tudo que está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes eu tenho uma radiciação, uma multiplicação e uma adição. Então primeiro eu tenho que resolver a radiciação. Raiz quadrada do 9, que é 3. Depois eu resolvo a multiplicação. 3 vezes 1, que dá 3. E depois eu resolvo a adição. 3 mais 12, que dá 15. Então, tudo que está dentro dos colchetes deu 15 como resposta. Então, ó, tudo aquilo que eu não mexi ainda, eu repito, vou dar um espacinho aqui melhor. 2 menos 10 ao quadrado, mais a resposta de tudo que está dentro dos colchetes, que é 15. Menos o 7 e fechei as chaves. Agora, vamos resolver tudo o que está dentro das chaves. Dentro das chaves eu tenho uma potenciação, uma adição e uma subtração. Então, ó, a primeira que tem que ser resolvida é a potenciação. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Eu somo 100 com o 15, que vai dar 115, e tiro, faço a subtração com 7. 115 menos 7, que vai dar 108. O resultado de tudo isso aqui que está nas chaves é 108. Então, ó, vai ficar 2 menos o resultado das chaves, que é 108. E aí, para finalizar, eu faço 2 menos 108. Mas, professor, eu tenho 2, como é que eu vou tirar 108? Aí você vai lembrar da aulinha da adição que nós fizemos. Ó, o 2 é positivo, o 108 é negativo. Então, os sinais são diferentes. Subtrai o 108 menos 2, que dá 106. E coloco no resultado quem tem o sinal de quem tem o maior valor absoluto, que no caso é o 108, o sinal dele é negativo, e o sinal dele vem aqui para a resposta. Então, o resultado de toda essa expressão numérica aqui é menos 106, beleza? Se você desobedecer qualquer uma das ordens que foi estabelecida, então, muito provavelmente, você não chegue nesse resultado. Beleza, gente? Então, isso são expressões numéricas. Vamos conhecer agora as expressões algébricas. As expressões algébricas, elas são expressões matemáticas, como essas que a gente acabou de ver, só que no meio delas vão aparecer algumas letras, tá? Essas letras, elas são chamadas de variáveis. Por que variáveis? Porque o valor numérico da nossa expressão, ela depende do valor que a gente atribui a essa letra, ou seja, ela varia de acordo com o valor que a gente atribui para a letra. Um exemplo bem básico. Olha essa expressão algébrica, 2x mais 12. Quanto é 2x mais 12? A resposta é depende. Depende do quê? Do valor que eu atribuí à letra. Depende do quanto eu disser que vale esse x. Se eu disser que vale 1, é uma resposta. Se eu disser que vale 2, é outro resultado. Então, vou mostrar para vocês aqui 3 exemplos bem rápidos. Quando x vale 1, quando x vale 7 e quando x vale menos 3. Professor, como é que eu vou fazer essa conta? Gente, sempre que eu tiver um número colado numa letra, está acontecendo ali uma multiplicação. Então, 2x mais 12, eu posso escrever como 2 vezes x mais 12. Como ele está sugerindo aqui que o x está valendo 1, então, nós teremos 2 vezes 1 mais 12. Veja que no lugar do x, eu coloquei o 1. Faço a multiplicação, ó, 2 vezes 1, que dá 2, e somo com o 12. E 2 mais 12 é igual a 14. Então, veja que para essa expressão, quando o x vale 1, o resultado deu 14. O valor numérico dessa expressão é 14 quando o x vale 1. Agora, se o x vale 7, como é que a gente faz essa conta? Então, na expressão 2 vezes x mais 12, aonde tiver x, eu coloco quem agora? O 7. Vai ficar 2 vezes 7 mais 12. 2 vezes 7 é 14, e 14 mais 12 é igual a 26. Então, veja que eu encontrei um novo valor numérico para a mesma expressão. E por que ficou outro valor? Porque o valor do x agora está diferente, agora é 7.
E se o x for menos 3? Gente, o x pode ser qualquer valor positivo, negativo, pode ser zero, decimal, fração, tá? Nesse caso aqui eu peguei apenas 3 exemplos, então vamos só, para finalizar aqui essa parte, testar qual é o valor numérico dessa expressão quando x vale menos 3. Então, no lugar do x eu vou colocar menos 3. Veja que toda vez que eu tenho dois sinais juntos, eu separo com parênteses ou qualquer outro sinal de associação, tá? Bem, na multiplicação eu tenho o jogo de sinal. Como o 2 está sem sinal é porque ele é positivo. E mais com menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. E menos 6 e mais 12 tem sinais diferentes. Eu subtraio 12 menos 6 que dá 6. E como 12 tem o maior valor absoluto, a resposta fica positiva, mais 6. Então, três valores de x diferentes. Então, eu obtive três valores numéricos diferentes para a mesma expressão. Tá bom? Beleza. Agora, monômios e polinômios. Isso é são nomenclaturas que a gente dá para expressões algébricas de acordo com as características deles, certo? E a gente vai aprender a fazer contas com eles, inclusive. Monômios nada mais são do que expressões algébricas que possuem apenas um termo. Olha aqui alguns exemplos. 2xy é um monômio, menos 9m2 é um monômio, a elevado a 5b é outro monômio, e 5 sextos a elevado a 3 é um outro monômio. Primeira coisa que é importante você se ligar sobre os monômios é porque ele é composto por uma parte numérica e por uma parte que tem letras. A parte numérica ela é chamada de coeficiente. Guarda esse nome que a gente vai usar bastante. A parte numérica é chamada de coeficiente. E a parte onde tem as letras é chamada de parte literal. Como o próprio nome já sugere, é onde estão as letras. E normalmente a gente sempre deixa o coeficiente na frente das letras. Agora, olha esse outro aqui, ó, menos 9m2. Tem gente até que acha que esse 2 aqui, por ser um número, ele é um coeficiente. Mas veja, ele é um expoente da letra. Então, ele faz parte da parte literal. O 9 com o sinal também vai fazer parte do coeficiente. Então, menos 9, nesse exemplo, é o nosso coeficiente. E o m elevado a 2 será a parte literal desse monômio. Agora, se ligue nesse outro monômio. A elevado a 5b. Gente, nesse caso aqui, não apareceu nenhum número na frente. Nesse caso, eu não posso dizer que o coeficiente não existe. Ele existe. Mas, como ele não apareceu, a gente vai dizer que é o número 1. Por quê? Porque 1 vezes qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Então, por isso que ele não precisou aparecer aqui. Tudo isso aqui que você está vendo nesse monômio é a parte literal. Como não apareceu o coeficiente, então a gente vai sempre considerar que seja o número 1, tá bom? E nesse caso aqui, professor, existe coeficiente zero? Gente, se for zero aqui, 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, o monômio deixaria de existir, tá? Nesse outro monômio, a fração 5 sextos será o nosso coeficiente e a parte literal será a elevado a 3, tá bom? Duas observações importantes aqui. A primeira, monômios que possuem a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Gente, isso é importantíssimo porque a gente vai precisar dessa informação na hora de fazer as operações com monômios, tá? Então, monômios que tenham a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes, tá? E outra observação, nos monômios, entre os números e as letras, só aparece a operação de multiplicação. Você percebe aqui nesse monômio 2xy, você não tem adição, você não tem subtração, você não tem nem divisão. Se tivesse divisão também não teria problema, porque a divisão é a operação contrária da multiplicação. Mas veja, eu tenho o 2, o x e o y. E entre eles eu não tenho nenhum outro sinal. Então, quando acontece isso, no monômio, eles estão entre si se multiplicando. Então, é como se eu tivesse 2 vezes x vezes y, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, seria menos 9 vezes m ao quadrado, a elevado a 5 vezes o b,
5 sextos vezes a elevado a 3. Por quê? Porque nos monômios, entre os números e as letras, e entre as próprias letras, só aparece a operação de multiplicação. Se eu colocar, por exemplo, 2x mais y, veja que apareceu um sinal aqui que separou esse termo desse outro. Então, eu já não tenho mais um monômio, porque monômio só tem um termo. Aqui eu separei e criei dois termos, que é o que a gente vai ver agora. Quando eu tenho só um termo, monômio. Quando eu tenho mais de um termo, polinômio, certo? Então, polinômios são expressões algébricas que possuem mais de um termo. Tá aí dois exemplos para vocês aqui, certo? A palavra poli, ela significa muitos ou vários, por isso que polinômios são vários termos ou muitos termos, tá? Um detalhe interessante, observe que os termos de um polinômio são monômios. Então tem aqui, ó, 9m3 seria um monômio, 7m2 é outro monômio, n3, 6m2, menos 2mn, mais 1. Cada um desses é um monômio. Então, quando eu tenho vários monômios juntos, numa única expressão, na verdade eu tenho um polinômio. E aí você percebe que o que separa os termos está sendo justamente os sinais de mais ou de menos. Beleza? Agora, quando um polinômio possui dois termos, ele é chamado de binômio. E se ele possui três termos, será chamado de trinômio. Então, tem um termo monômio, tem mais de um, é polinômio. Essa questãozinha aqui, ela é apenas uma nomenclatura especial para dois tipos de polinômio. O polinômio que tem dois termos é binômio. E o polinômio que tem três termos é o trinômio. E aqui, alguns exemplos para vocês. Na coluna, nessa primeira coluna aqui, ó, nós temos os binômios. Ó, dois termos, 4x e menos 8y. A ao quadrado menos b3, m mais 1. Então, dois termos. Aqui eu tenho três termos. Então, aqui eu tenho exemplos de trinômios. Tudo isso aqui é polinômio. Só que por ter dois termos, binômio. Por ter três, trinômio. Tá bom? Vamos lá agora para a parte mais interessante, que são as operações com as expressões algébricas. Vamos começar pela adição e subtração. Gente, para poder somar ou subtrair expressões algébricas, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar os termos semelhantes, os monômios que são semelhantes. E quando é que monômios são semelhantes? Nós já vimos agora há pouco tempo que são aqueles monômios que têm a mesma parte literal, tá? Quando eu identifico os termos que são semelhantes, eu posso efetuar a adição ou subtração entre os coeficientes dos termos que são semelhantes. Tá? Vamos ver aqui essa situação. Gente, se eu tenho dois carros e compro mais 3 carros, eu fico com um total de 5 carros. Professor, como é que seria isso em expressões algébricas? Ao invés de trabalhar com carros, vamos fazer 2C mais 3C. Então, vou ter o que? Como resultado, 5C. Veja que eu estou somando termos que são semelhantes. C com C. A resposta também vai ser C, mas o resultado vai vir somente operando com os coeficientes. 2 mais 3, que é igual a 5. Tá bom? Olha outro exemplo. Se eu tenho 3 motos e compro mais 4 motos, eu tenho um total de 7 motos. Então, numa expressão algébrica, isso poderia vir representado como 3m mais 4m. Então, terei o quê? 7m. Está aqui a situação. Mais uma vez, eu somei m com m e a resposta também deu m. Então, como é que eu fiz isso? Somente somando os coeficientes. E quando é que eu posso somar os coeficientes? Primeiro, quando os termos são semelhantes. Então, observe que operamos apenas com os coeficientes e mantemos a parte literal. E eu só posso fazer isso quando eles são semelhantes. Porque, por exemplo, e se eu tiver 5 carros e 7 motos? Como eu vou juntar isso se eu tenho 5 carros e 7 motos? Ou seja, como é que eu poderia fazer a conta 5C mais 7M? Gente, essa conta não é possível fazer. Por quê? Porque
o 5 ele é carro e o 7 é moto. É C e M, não tem como você juntar. Por quê? Porque não são monômios semelhantes, eles não têm a mesma parte literal, tá bom? Então, a única coisa que você precisa prestar atenção é isso. Eu preciso somar ou subtrair expressões algébricas. Qual é a orientação? Que eles sejam termos semelhantes, ou seja, tenham a mesma parte literal. Vamos aqui ver um exemplo, como é que apareceria isso numa prova. 3A mais 5B menos 2B mais 7A. Então, primeira coisa que a gente tem que observar é o quê? Observar quais são os termos semelhantes. Então, os termos semelhantes que eu tenho aqui, ó, primeiro termo é o 3A. Tem alguém que tem A na sua parte literal? Você vai ver que tem aqui, ó, o 7A. Então, como eles são semelhantes, eles têm a mesma parte literal, um é 3A e o outro é 7A. Então, eu vou ter uma resposta que também vai ser A. Essa resposta vai ser o quê? A soma ou subtração dos coeficientes, dependendo do sinal. No caso aqui, o 3 é positivo, o 7 é positivo, os sinais são iguais, então eu somo. 3 mais 7 dá 10, então eu tenho 10A. E a resposta vai ser positiva, eu coloco o sinal se eu quiser ou não, tá? Agora, eu tenho também ali o 5B. E eu tenho semelhante a ele o 2B. Então, quando eu junto esses dois termos, eu vou ter uma resposta com a parte literal B. Como é que vai ser essa resposta? Apenas o resultado dos coeficientes. Mais 5 e menos 2. Sinais são diferentes, então eu subtraio. 5 menos 2 vai dar 3. Como o 5 é o maior, então o maior valor absoluto, então eu coloco o sinal dele no resultado. Então, 10A mais 3B. E agora, professor, eu faço o quê? Agora não tem mais o que fazer, porque o 10 é A e o 3 é B. Eu não tenho aqui monômios semelhantes para poder juntar. Então, gente, assim fica o resultado da nossa conta. 3A mais 5B menos 2B mais 7A terá como resultado 10A mais 3B. Tá bom? Vamos pegar aqui uma expressão um pouquinho mais complexa. Menos 5A ao quadrado mais 6AB menos 8A ao quadrado menos 2AB mais 3A. Primeira coisa que você precisa fazer é identificar os termos que são semelhantes. O primeiro termo que eu tenho aqui, ó, é menos 5A2. Então, eu tenho que procurar quem é que tem A2. E eu vejo que o menos 8 tem a mesma parte literal, que é o A2. Agora, eu vou procurar também se tem mais alguém semelhante. E você vai ver que o 6AB positivo, ele tem um outro termo semelhante que é o menos 2AB. Beleza, então quem é semelhante a gente junta. E esse aqui, professor, que não tem ninguém semelhante, ele não vai fazer conta com ninguém. Professor, mas todos os termos têm A. Mas veja a diferença, esse é só ao quadrado, esse é AB. Esse é só A, nem é ao quadrado e nem é AB. Então, é esse cuidado que você precisa ter para identificar termos quando é que eles são semelhantes. Identificou os semelhantes, vamos fazer as contas. Vamos juntar aqui, ó, o menos 5A2 com menos 8A2. Os sinais deles são iguais, então eu vou somar 5 com 8, que vai dar 13. E a parte literal continua sendo a mesma. Não posso esquecer também do sinal. Quando eu junto dois números positivos fica positivo. Quando eu junto dois negativos fica negativo. Beleza? Agora, mais 6AB e menos 2AB. A resposta vai ser alguma coisa com AB. É só você operar com os coeficientes. Mais 6 e menos 2. Os sinais são diferentes, então subtraio. 6 menos 2 dá 4. Então fica 4AB. E eu não posso esquecer que o sinal será do que tem maior valor absoluto, que no caso é o 6, o sinal dele é positivo. Por fim, o 3A, que não fez conta com ninguém, porque não tem ninguém semelhante a ele. Então veja, juntei todo mundo que tem A2, todo mundo que tem AB e o A do 3A que não somou com ninguém. Tem algum deles é semelhante? Não, nenhum deles é semelhante. Então, juntei os semelhantes, não tenho mais nada o que fazer aqui. Esse é o resultado dessa expressão algébrica aqui. Juntei os semelhantes
e ficou nesse formato. Beleza, gente? É somente isso. Para somar ou subtrair expressões algébricas, os termos precisam ser semelhantes. Se for semelhante, a gente faz a conta com os coeficientes. Se não for semelhante, eu não posso fazer nada, beleza? Diferentemente disso, e é importante que você saiba diferenciar isso aqui, quando eu vou fazer multiplicações e divisões, eu posso juntar os monômios e transformar eles em um único monômio, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou operar o coeficiente de um monômio com o coeficiente do outro e a parte literal de um com a parte literal do outro. Olha como é que isso acontece. 4y2 vezes 2y3. 4y2 vezes 2y3, eu vou multiplicar eles. Veja que não tem mais a regra de ser semelhante. Eu vou multiplicar os coeficientes. 4 vezes 2, que dá 8. E eu vou multiplicar também as partes literais, y2 vezes y3. E aí você vai precisar lembrar das propriedades da potenciação que nós estudamos. Veja, y2 vezes y3. O que é isso que está acontecendo aqui? Uma multiplicação de potências que têm a mesma base. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes 2 mais 3, que dá 5. Então, 8y5, ó, quando eu juntei as partes literais, então nós chegamos nesse resultado aqui, ó. 4y2 vezes 2y3 é igual a 8y5. Beleza, gente? Então, veja, eles não são semelhantes, um é y2, o outro é y3, mas eu posso representar o resultado desse produto aqui com um único monômio. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo, menos 8am vezes mais 2m. Então, primeira coisa, ó, multiplicar os coeficientes. Menos 8 com mais 2. Na multiplicação, você tem que se lembrar que a gente tem o jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos. E 8 vezes 2 dá 16. Agora, eu vou multiplicar as partes literais. AM com M. Veja que o A, ele não tem outro A aqui para poder multiplicar. Então, ele vem direto para o resultado. Agora, M vai multiplicar o M. M vezes M. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Professor, como é que eu multiplico M com M? É a mesma coisa, gente. Quando não apareceu expoente, é porque é 1. E aí, como é que eu vou fazer? Repito a base e somo mais uma vez os expoentes. 1 mais 1 que dá 2. Então, M elevado a 2. Menos 16 a M ao quadrado. Beleza? Essa é a multiplicação de monômios. Vamos ver um exemplo agora de divisão. 25 a 6x5 dividido por menos 5 a 2x3. Como é que eu faço essa conta? Primeiro eu vou dividir os coeficientes. 25 dividido por menos 5. Veja que na divisão também tem o jogo de sinal. Então, ó, o 25 é positivo, o 5 é negativo e mais com menos dá menos. 25 dividido por 5 dá 5. Agora vamos para a parte literal. Eu tenho a 6x5 dividido por A2x3. Então, nós vamos dividir A com A e X com X. É bem simples. Primeiro, ó, A6 dividido por A2. Mais uma propriedade da potenciação que nós vimos lá. Ó. A6 dividido por A2. Na divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 6 menos 2 que dá 4. Então, A4. E agora o x, ó, x5 dividido por x3. Repito a base e subtraio os expoentes. 5 menos 3 que dá 2. Então, x elevado a 2. Então, o resultado dessa divisão de monômios deu menos 5 a 4x2. Tá? E agora um bônus aqui para vocês. Potenciação com expressões algébricas acontece? Acontece. A3b4 elevado ao quadrado, por exemplo. Como é que eu faço isso? Gente, nós vimos uma propriedade da potenciação também, que é
o produto, deixa eu lembrar aqui o nome, a potência de um produto, isso, potência do produto. Quando eu tenho uma multiplicação de dois elementos elevado a algum expoente, esse expoente vai elevar todo mundo. Então, todo mundo aqui, tanto A3 quanto B4, serão elevados ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, A elevado a 3 e B elevado a 4, cada um deles vai ser elevado ao quadrado. Isso gera para a gente aquela propriedadezinha que é a potência de uma potência, onde eu repito a base e multiplico os expoentes. Ó. 3 vezes 2 que dá 6 e 4 vezes 2 que dá 8. Então, a gente acabou de revisar todas as propriedades da potenciação que nós vimos. Se você não viu essa aula, volte aí, procure a aula sobre potenciação. Aí lá no meio tem as propriedades das potências que a gente acabou de usar aqui e vai usar bastante, beleza? Então acabamos de mostrar como é que a gente opera expressões algébricas com monômios, tá? Somando, subtraindo, multiplicando, dividindo e até a potenciação, tá? Mas pode ser também que a gente precise fazer uma multiplicação com polinômios. A multiplicação de polinômios ela pode ser feita através da propriedade distributiva da multiplicação. Como é a propriedade distributiva? É aquela que todos os termos de um agrupamento, no caso nesse polinômio aqui, todos os termos daqui vão multiplicar todos os termos lá do outro polinômio. Como é que isso vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Primeiramente, ó, o primeiro termo do primeiro polinômio, que é o A, vai multiplicar o B. Então, vou anotar aqui essa multiplicação, ó, A vezes B. E o A também vai multiplicar o 2. A vezes 2. Agora que o A multiplicou todo mundo de lá, o 5, que é o segundo termo, também vai multiplicar todo mundo de lá. O 5 vai multiplicar o B e o 5 também vai multiplicar o 2. Então, o que é que você viu aí? Que eu distribuí todos os elementos daqui por todos os elementos de lá. Por isso que a propriedade é distributiva, certo? Então, todo mundo daqui multiplicou todo mundo de lá. Detalhe que na multiplicação tem jogo de sinal, certo? Nesse caso aqui eu não me preocupei muito, porque como é todo mundo positivo, e mais com mais vai dar mais, então nesse caso aqui vai dar tudo positivo, tá tranquilo. Nos próximos exemplos a gente vai se ligar nessa situação, tá? Agora, como é que eu vou operar isso aqui? A vezes B. O que é A vezes B? A vezes B nada mais é do que AB. Não tem o que fazer aqui. Agora, A vezes 2. Como eu falei lá no início, primeiro a gente coloca o coeficiente. A vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes A, ou simplesmente 2A. 5 vezes B é o 5B. E 5 vezes 2 dá 10. Finalizada essa parte, eu observo se tem alguém que é semelhante de alguém. Tem alguém que é AB? Não tem. Tem alguém que é só A ou só B? Não. E tem alguém que não tem nenhuma parte literal? Também não tem. Então, você percebe que aqui ninguém é semelhante de ninguém. Então, nesse caso, a nossa conta termina desse jeitinho. Então, fiz a multiplicação através da propriedade distributiva da multiplicação. Observo se tem alguém que é semelhante. Se tiver, eu junto. Se não tiver, acaba a conta. Vamos lá. Agora, valendo mesmo. Olha essa expressão. X mais 4 vezes x menos 7. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação de todos os elementos desse polinômio com todos os elementos desse. Então, o primeiro termo é quem? O x. O x vai multiplicar todo mundo de lá. Primeiro, o x vai multiplicar o x. Então, eu vou anotar aqui, ó, x vezes x. Veja que esse x é positivo, esse também, mais com mais dá mais, então você coloca o sinal aqui se você quiser, tá? A partir do próximo, você tem que se preocupar com o sinal. Então, vamos lá. O x vai multiplicar também o menos 7, e mais com menos vai dar menos. E aí, o x vezes 7. Professor, mas não é menos 7? Já fizemos o jogo de sinal, então a gente já adiantou uma parte, tá? Agora que o x multiplicou todo mundo de lá, o 4 também vai multiplicar todo mundo do outro polinômio. Então, ó, 4 vai multiplicar o x. Mais com mais vai dar mais 4 vezes x. E agora o mais 4 vai multiplicar o menos 7. Mais com menos dá menos 4 vezes 7.
Agora, eu vou efetuar essas multiplicações. X vezes x, ó, repito a base, somos expoentes, então x ao quadrado. X vezes 7 é 7x, 4 vezes x é 4x e 4 vezes 7 é 28. Veja que depois que eu fiz as multiplicações, apareceram esses dois termos aqui, ó, que são semelhantes. Então, eu posso juntá-los e transformá-los em um único termo. Repito aqui o x2. Aqui, ó, menos 7x e mais 4x. Então, como é a regra da adição e subtração, são semelhantes, então eu opero apenas com os coeficientes. Menos 7 mais 4 tem sinais diferentes, eu subtraio. 7 menos 4 dá 3, então fica 3x. Como o 7 tem maior valor absoluto, o sinal dele vem para a resposta. E o menos 28, que não tinha ninguém semelhante, também repetir. Resultado final, ó, tá aqui, x ao quadrado menos 3x menos 28. Beleza, gente? Se você tiver um pouquinho mais de facilidade, você já consegue pular daqui para cá mais rapidamente. Você vai fazer, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x, aí já faz jogo de sinal. 4 vezes x, 4x e 4 vezes 7, 28. Não esquecendo de fazer o jogo de sinal. Agora, você só consegue fazer isso praticando bastante esse procedimento, tá? Vamos fazer mais um exemplo? Agora, eu vou multiplicar aqui um binômio com um trinômio, tá? E essas multiplicações, gente, elas podem ter 3 binômios, 3 trinômios, certo? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia básica de como isso funciona. Primeiramente, ó, o 3x vai multiplicar o 2x. Vamos lá, jogo de sinal, mais com mais dá mais. Preciso colocar? Só se eu quiser. Então, eu vou colocar aqui, ó, separadamente, 3x vezes x2. Agora, o 3x também vai multiplicar o 7x. Mais com menos dá menos. 3x vezes 7x. E agora, o 3x vai multiplicar o 9. Mais com menos dá menos. 3x vezes 9. Pronto. Agora, o menos 2 também vai multiplicar todo mundo de lá. Vamos lá ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Menos 2, menos com mais dá menos. E 2 vezes x elevado ao quadrado. Agora, o menos 2 também vai multiplicar o menos 7x. Menos com menos dá mais. Então, 2 vezes 7x. E para finalizar, menos com menos dá mais. O 2 vai multiplicar o 9. 2 vezes 9. Se você tiver um pouquinho mais de facilidade com essas contas, você já pularia para o próximo passo, que é o quê? As multiplicações. Aqui eu estou mostrando cada uma das multiplicações que estão acontecendo e a gente pode facilitar um pouquinho ou diminuir o tempo gasto pulando direto para essa etapa. Como? Praticando bastante. Mas vamos lá. Vamos fazer as multiplicações. Aqui eu tenho, ó, 3x vezes x ao quadrado. Então, o 3 é o único coeficiente que apareceu aqui. Ele não vai fazer conta com ninguém. Seria 3 vezes 1, que dá 3. Agora, x com x ao quadrado. Repito a base. E somos expoentes. 1 mais 2, que dá 3. Então, ficou 3x3. Menos 3x vezes 7x. Então, ó, 3 vezes 7 dá 21. E x com x, ó, x ao quadrado. Repeti a base, somei os expoentes. Menos 3x vezes 9. Agora só os coeficientes. Ó. 3 vezes 9, que dá 27. E o x não tem nenhuma outra letra para fazer a conta com ele aqui. Agora, menos 2 vezes x2. Não tem outro número para fazer a conta com 2. E não tem outra letra para fazer a conta com o x2. Então, fica só 2x2 mesmo. Mais 2 vezes 7 dá 14. E eu repito o x. E para finalizar, 2 vezes 9, que dá 18. Gente, depois que você fez todas as suas multiplicações, você vai observar se tem termos semelhantes, tá? Vamos lá. Quem é semelhante de quem? Primeiramente, você observa, ó, que o menos 21x2 tem um semelhante aqui, ó, que é o menos 2x2. Você vai juntar eles. E você percebe também que o menos 27x
tem como semelhante o mais 14x. Nesse caso, nem o 3x3 nem o 18 tem termos semelhantes a ele para juntar. Então, a gente vai repetir eles na hora que aparecerem. E os outros que a gente marcou, a gente vai operar. Olha os vermelhos. Menos 21x2 com menos 2x2. Veja que os dois são negativos, os sinais são iguais, eu vou somar os coeficientes. 21 mais 2 vai dar 23, e eu repito a parte literal e o sinal de menos. Menos 27x e mais 14x, os verdes agora. Ó. 27 é negativo, 14 é positivo, sinais diferentes, subtraio. 27 tirando 14 vai dar 13. Então fica 13x, como 27 é o maior, tem o maior valor absoluto, sinal de menos na resposta. E o 18, que não tem ninguém semelhante a ele, ó, a gente só repete. Então o resultado de tudo isso aqui, 3x3 menos 23x2 menos 13x mais 18. Beleza, gente? Então isso é uma multiplicação envolvendo polinômios, tá? Você precisa praticar bastante para poder, como eu já disse, pular essa etapa e já sair multiplicando todo mundo e anotando as respostas, para depois só juntar os semelhantes e chegar aqui no resultado final. Beleza, gente? Próxima aula nós vamos falar sobre produtos notáveis e fatoração, que é um assunto bastante importante para o nosso objetivo aqui, beleza? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e veja também alguma aula que você perdeu. Nós temos aqui a aula anterior e nós temos aqui também a nossa playlist com todas as aulas anteriores. Só clicar aqui e você vai poder observar todas as aulas que nós já fizemos, e se você perdeu alguma, você vai ter a oportunidade de assistir. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!